Inclusive, essa entrevista ela é bacaníssima, porque ela vai revelando... Mais para cá? Tá bom. Vamos lá. Tá bom? Então vamos lá. E ela vai revelando exatamente as argumentações, né, que eles usam. E como as argumentações são furadíssimas, né? Ele diz ali que essas unidades de conservação elas têm que ser revistas por quê? Aí é que a coisa começa a complicar. Então não tem um porquê, né? O porquê é porque ele diz que se criou uma farra, qualquer agente da FUNAI, diretor do Ministério da Reforma Agrária, entendeu? De qualquer ministério pode fazer essa demarcação, simplesmente ir lá, acha um argumento e faz a demarcação. Isso daí tem que ter uma representatividade maior, a discussão tem que ser feita pelo Congresso, quem tem que demarcar é ele, de preferência, né? Mas você tem que passar no Congresso. Então, você não questiona só como é que você pode fazer as novas. O questionamento é de todas as que já foram feitas até hoje. É da redemarcação. Né? Só vale a gente lembrar que demarcação terra indígena, ou unidade de conservação, ela é feita depois de uma série de estudos, né? E quem assina não é um funcionário público qualquer, né, do INCRA ou da FUNAI. Quem assina é o funcionário público, o presidente da República, que foi eleito com 53 milhões de votos. Então, existe uma representação, inclusive, é mais votos do que o deputado, que foi eleito lá com uns 80 mil, por aí, 30, eu acho. Né? Então, existe uma representação muito maior do que a argumentação deles coloca. Mas essa é a argumentação que eles vão usar aqui para a unidade de conservação em terra indígena. Só voltando para a gente desvendar. Então, para eles, nesse caso, virou festa. Né? Virou festa porque qualquer funcionário público lá de Brasília pode demarcar uma terra indígena e por isso tem que ser tudo revisto. Outra enorme polêmica está concentrada na revisão da legislação trabalhista. Não podemos conviver com uma lei trabalhista de 1945. Essa revisão não é a revisão de toda a lei trabalhista, é a revisão da lei trabalhista para o empregado rural. Então, o que eles querem é dividir a CLT no sujeito que trabalha para o escritório e no sujeito que tem a lida do campo. Querem uma lei diferente para os dois, direitos diferentes. Muito bem, vamos lá. Um tema antigo que deve ser objeto de amplo debate da bancada ruralista e outras comissões é a revisão dos índices de produtividade usados pelo governo para fins de reforma agrária. Então vamos revisar também esse negócio de reforma agrária no país. Vocês veem que a agenda é longa, né? E temas complexos como a liberação de organismos geneticamente modificados. No caso, os terminators, né? Além da facilitação do registro de agrotóxicos, que eles já tentaram aqui, não é só registro, é você ter uma isenção fiscal para a venda de agrotóxicos. Eles tentaram isso recentemente numa medida provisória na Câmara, tentaram enfiar lá de contrabando e negociar com o governo, né? Chantagear o governo e dizer o seguinte, olha, se não passar esse artigo aqui, eu não voto a medida provisória, eles foram derrotados em plenário. Que não quer dizer que a derrota é eterna. Eles vão tentar de novo através de outros meios. Mas essa daqui é a agenda, né? Então o Código Florestal ele não é isolado nessa rotina, nesse caminho de revisão das leis e das conquistas populares. Você pode passar mais um para mim, Danilo? Muito bem. E aonde é que estão essas conquistas todas? Desde quando a gente faz lei para reforma agrária no país, desde quando a gente tem um código florestal, ou a gente tem índices de medir o uso social da terra no Brasil? É desde a Constituição de 88. Então, essa agenda ruralista, que começa pelo Código Florestal, ela começa a se incomodar aqui, na legislação de 88, que é quando você pega as terras do Brasil e começa a colocar limites de uso nessa terra, não para penalizar o produtor, mas porque essa terra, o que é usado nessa terra e o que é feito no campo brasileiro tem que ser regulamentado para o bem de todo o país. E assim funciona não só no meio rural, assim funciona também no meio urbano. Todos nós vivemos com regras de exceção ao que poderia ser o nosso direito absoluto para o bem-estar de todo mundo. Ninguém pode comprar um carro. Quem comprar um carro que anda a 400 quilômetros não vai poder andar com ele a 400 quilômetros na estrada. Porque se ele andar a 400 ele corre o risco de matar as outras pessoas. Então, para o bem das outras pessoas, você tem um limite de 120, 90, 110 e ele é estabelecido por regra.
Você não pode fazer o que você quiser dentro da sua propriedade rural ou urbana, porque você tem que... Então ninguém no Brasil tem absolutos poderes sobre a propriedade que lhe pertence. Você tem regras a seguir em favor do social, em favor do bem-estar de todo mundo. Tá certo? O que aconteceu em 88 é que com a Constituição, esse tema ambiental, principalmente o tema ambiental e de uso fundiário da terra, ele começou a ser mais restritivo dentro do campo. E começou a ser mais benéfico para o resto do país. Começou a ter regras, tá certo? E é desde lá para cá, então o que eles querem fazer? É de lá para cá, eles querem fazer a revisão dessas regras que foram estabelecidas. Então o que está em jogo são as conquistas que o país teve desde a Constituição. Com a CLT, com o Tratado de Uso Social da Terra e com o Tratado de que meio ambiente é um direito do cidadão, no artigo 225 da Constituição. E o Estado deve promover a sua manutenção para essa e para as futuras gerações. Tá certo? Então é isso daí que está em jogo. E o resultado dessa agenda toda, nessa entrevista, muito obrigado, deputado, pela entrevista, nessa entrevista tão reveladora que o Moreira Mendes nos dá, é a diminuição dos limites de exploração dos recursos naturais e a diminuição dos controles públicos e de mercado sobre a propriedade rural. Tá certo? Talvez alguns se lembrem que essa mesma bancada ruralista quer retirar, por exemplo, do rótulo de óleo que tirar informação para que o cidadão possa, com essa informação, exercer ou não a sua escolha de compra. Então você está tirando da sociedade o poder de controle sobre o produto. Tá certo? Você está eliminando esse controle de sociedade. Então é isso que está aí dentro dessa agenda. O Código Florestal, obviamente, atrapalha muito a vida de quem não quer controle nenhum sobre a sua propriedade. Eu uso até uma comparação muito simplória, mas que ela é bem ilustrativa, que é de um sujeito que tem apartamento, né? E do sujeito que tem a APP dele, né? A APP dele e o apartamento dele, e o apartamento de um sujeito que pode inclusive ser fazendeiro, elas têm funções, né? Estabelecidas em regras. Então você tem um apartamento, você tem a vaga de garagem. Tá certo? É sua. Você comprou o apartamento e a vaga de garagem, pagou por ela. Está no seu nome. Você não pode fazer um banheiro na sua vaga de garagem, porque tem regra. Você não pode tirar APP, porque tem regra. E essa regra não é feita porque eu quero prejudicar o dono do apartamento. Essa regra é feita porque eu tenho que promover a boa convivência entre os outros donos e as demais pessoas da sociedade. É por isso que você tem regra para a vaga do apartamento, é por isso que você tem regra para a APP, é por isso que tem rodízio de carro em São Paulo, e é assim que a sociedade funciona. Ela se regra para que você tenha como promover o bem-estar de todos, e para isso você tem que criar exceções realmente em algumas circunstâncias, tanto no campo quanto na cidade. Vamos para mais um, Danila, por favor. Então, isso daqui é só para relembrar, o Código Florestal é realmente o começo, né? A entrevista é mais do que reveladora, você tem trabalho escravo, tal, etc. Tal. E isso causou uma circunstância interessante no país. Que foi, porque quando você tem, o que recentemente na história do país a gente tem aprendido? Quando você tem uma coisa muito ruim de um lado, essa coisa tem um poder mágico de juntar do outro lado todo o resto da sociedade. Foi assim com o Collor, no impeachment, tá certo? Foi assim com as diretas. E no Código Florestal, por incrível que... obviamente que não tem a força, porque a pauta Código Florestal não tem a força dessas outras pautas que eu citei, diretas, né, fim da ditadura, mas você tem no Código Florestal uma junção de setores da sociedade que vai da CUT, à OAB, à CNBB, ao MST, aos ambientalistas, a 11 ex-ministros de meio ambiente dos mais diversos partidos, a DCE, Grêmio Estudantil, movimento sindicato, que não é nem rural, que trata, na maioria, ali do seu âmbito de problemas urbanos. Então você conseguiu, o texto é tão ruim que ele consegue juntar, o texto e o motivo, é tão ruim que ele consegue juntar do lado de cá. E eu dizia numa conversa com uma pessoa em Brasília ontem, na votação do código, uma pessoa que fez uma entrevista lá,
E ela, né, perguntava por que tinha essa insistência tanta de mudar a lei, etc. e tal, e se não existia nenhuma razão, né, do ponto de vista ruralista, da promoção dessa lei. Mudar a lei, você pode mudar, a lei muda no Brasil a todo dia, não é o Código Florestal que tem que ser um pergaminho sagrado e você não pode mudar, não é isso. O problema é como você muda a lei, né? E também as pessoas erradas. Não é possível que a OAB, a CNBB, a CUT, o MST, nós, a igreja, você tem tanta gente errada tudo junto, entendeu? Todo mundo, porque antes os ambientalistas eram entregadores da pátria. Antes os ambientalistas usavam a legislação ambiental simbolicamente por essas entidades. Quer dizer, então você tem o país contra o próprio país? Como é que funciona isso? Né? Como que você tem tanta gente assim? Todos nós estamos errados. Só os deputados ruralistas estão certos, né? E mais, se o produtor rural souber de fato o que tem nessa lei e desvendar o discurso, aquele produtor rural que tem direito a uma lei mais flexível para ele, seja porque socialmente ele é uma pessoa que tem que ser tratada de forma diferente, ou seja porque ele tem um direito adquirido, porque ele herdou uma terra que foi desmatada há 2 séculos atrás, e é óbvio que esse sujeito não pode ser tratado na lei da mesma forma que o sujeito que desmatou a semana passada, mas é isso, esse é um embuste que eles armaram, eles colocam todo mundo no mesmo saco. Esse sujeito que tem o direito adquirido, ele está tendo a reformulação da lei que o beneficiaria travada porque ele está tendo que carregar no seu cangote o sujeito que desmatou ilegalmente a semana passada. Então não são só esses segmentos. E é por isso que a bancada ruralista tem tanta pressa de votar. Porque a cada dia que passa, essa mentira é desvendada. A cada dia que passa, ficar mais difícil de sustentar esse discurso. Ô Danila, mais um, por favor. Então vamos lá. A proposta ruralista hoje, ela é de 2001 para cá, muito parecida, né? Nos seus, talvez nem tanto na escrita, tem muita coisa parecida na escrita, mas nos seus finalmente ali. É uma proposta que tem 69 artigos, ela tem 3 eixos principais que são esses daqui. Mais desmatamento, porque diminui a proteção florestal, ou aniquila a proteção florestal em alguns momentos. A gente teve lá no Senado uma palestra de uma promotora pública de São Paulo, Cristina de Godoy, que ela mostrava ali com foto do Google Earth como é que era, que ia ficar com texto atual a proteção de imagem de rio e agora, mostrava isso em topo de morro, e ela dizia que em algumas regiões grandes do sul e do sudeste do Brasil, a proteção ela cai em 99%, vai quase a aniquilação de proteção, tanto de rio quanto de topo de morro, né? E é o que você... Então, você permite mais desmatamento, um menor controle do Estado, com essa diminuição de proteção e dos dispositivos legais, né? Você enfraquece a lei, você não aplica a proteção, né? E a anistia. A anistia que é o mais simbólico e talvez danoso de tudo isso daí, porque a anistia ela consegue pegar os 2 pontos e juntar nela, né? A anistia ela faz o que? Ela diz o seguinte: o que aconteceu de errado no passado está perdoado, e como eu não tomo nenhuma atitude para o futuro, eu vou reproduzir, né? Então é a reprodução do status quo. Como o status quo é o desmatamento, a ilegalidade e a insegurança jurídica, você está reproduzindo isso no texto de lei para frente, né? Mais um, Danilo, por favor. Então vamos lá. Qual que é a diferença da proposta ruralista? Como é que eles construíram esse caminho? Eles montaram o embuste. O embuste foi pegar a justiça do pequeno agricultor, a justiça que a lei deveria fazer em diferenciar aquele que está em situação de vulnerabilidade social, o agricultor familiar, o pequeno, que não pode ser tratado da mesma forma que o grande, porque ele tem menos condições, porque ele tem outra realidade de vida, outra realidade econômica, e a própria lei já trata ele diferente. O Código Florestal não vai estar descobrindo nenhuma roda nisso daí, mas foi pegar essa imagem do pequeno agricultor que tem dificuldade com a sua reserva legal, a imagem do pequeno agricultor que sofreu uma multa muitas vezes, algumas vezes injusta, de algum órgão fiscalizador. Isso acontece com qualquer coisa. As pessoas tomam multas injustas no trânsito dirigindo seu carro, acontece no campo, tem gente que está presa que é inocente, tem gente que é culpada que está solta, tá certo? A nossa sociedade é imperfeita.